O caso de Alicia, ocorrido em 2018, se tornou um dos mais intrigantes e debatidos fenômenos misteriosos dos últimos tempos. Quando ela compartilhou sua história com o mundo, muitos ficaram perplexos e fascinados pela falta de explicações claras sobre o que realmente aconteceu. Uma jovem aparentemente comum, vivendo uma vida tranquila, se viu envolvida em um acontecimento tão inexplicável que desafiou todas as lógicas possíveis. Para aqueles que acompanhavam os mistérios do desconhecido, o relato de Alicia se encaixava perfeitamente no padrão dos eventos que, embora não totalmente compreendidos, provocam uma reação emocional intensa e questionamentos profundos sobre a natureza da realidade. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Qual foi a verdadeira extensão do ocorrido? E, mais importante, será que há alguma resposta para as perguntas que ainda pairam no ar, sem explicação definitiva? O caso de Alicia abriu portas para teorias e especulações, trazendo à tona um debate entre os céticos e os que acreditam em forças além da compreensão humana. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que cercaram o caso, os testemunhos das pessoas envolvidas e as investigações que se seguiram, tentando compreender o que aconteceu e o impacto desse caso no imaginário coletivo. Prepare-se para mergulhar em uma história de mistério, suspense, talvez a percepção de que nem tudo pode ser explicado facilmente. Em 2018, Alicia estava vivendo uma vida relativamente tranquila, sem qualquer indicação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ela era uma jovem comum, com uma rotina simples, e estava acostumada à paz da sua cidade. Mas tudo mudou em uma noite que parecia, à primeira vista, como qualquer outra. Naquela noite, Alicia se encontrava sozinha em casa após um dia normal de trabalho. Não havia nada de peculiar em seu ambiente e ela se preparava para uma noite de descanso. No entanto, pouco depois de se acomodar no sofá, algo aconteceu que ela nunca poderia ter antecipado. Alicia descreve a sensação de que o tempo e o espaço de repente pareciam distorcidos, como se algo estivesse fora de lugar de maneira inexplicável. Ela ouviu sons incomuns vindos de fora, algo que a fez levantar-se imediatamente. Pensando ser um animal ou um som provocado pelo vento, ela se dirigiu até a janela. O que ela viu, no entanto, não tinha explicação. Um objeto, aparentemente um tipo de luz intensa, estava pairando no céu, imóvel e brilhante. Alicia tentou focar nos detalhes, mas a luz parecia mudar de forma, como se fosse algo que não se encaixava com o que ela conhecia. Por alguns minutos, Alicia observou o fenômeno, completamente intrigada. Mas a história não para por aí. Em um piscar de olhos, a luz começou a se mover de maneira rápida e errática, mudando de direção sem qualquer lógica aparente. Naquele momento, ela sentiu uma sensação de desconexão total com o mundo ao seu redor, como se estivesse sendo observada ou até mesmo manipulada por alguma força invisível. Ela tentou se afastar da janela, mas algo a impedia de se mover. Alicia descreve como se tivesse sido congelada no lugar, incapaz de reagir com clareza. Após o que parecia ser uma eternidade, o objeto desapareceu. Quando Alicia conseguiu retomar o controle sobre seu corpo e os sentidos, a noite parecia ter se arrastado por horas, mas ao olhar para o relógio, notou que pouco mais de 10 minutos haviam se passado. O tempo havia se estendido e sua percepção da realidade parecia alterada. Algo estava definitivamente errado, e Alicia sentiu que sua vida jamais seria a mesma. Mas o que havia acontecido realmente era um sonho, um delírio ou algo mais. Alicia não sabia, mas o impacto da experiência seria profundo não apenas para ela, mas para todos que se envolvessem com sua história. Após o estranho e inexplicável encontro naquela noite,
Alicia começou a experimentar mudanças que ela não poderia ignorar. O que inicialmente parecia ser uma experiência isolada logo se revelou como algo que afetaria profundamente todos os aspectos de sua vida. Ela não conseguiu simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, as repercussões começaram a se manifestar de forma intensa e imediata. A primeira mudança notável foi em relação à sua percepção de tempo e espaço. Alicia passou a sentir como se o mundo ao seu redor estivesse constantemente fora de foco, como se o que ela via e sentia não fosse completamente real. Ela relatava momentos em que o tempo parecia se esticar ou encurtar sem razão, tornando sua experiência de vida cotidiana bastante desconcertante. A confusão mental foi acompanhada por um cansaço inexplicável e uma sensação de perda de controle. Ela se via questionando sua própria sanidade. Além disso, Alicia começou a perceber pequenas, mas inquietantes, mudanças em seu corpo. Ela sentia dores de cabeça frequentes e tonturas que não poderiam ser explicadas por qualquer condição médica conhecida. Sua visão também parecia turvada, e ela experimentava uma sensação de desorientação que a impedia de realizar tarefas simples com clareza. Como resultado, seu trabalho e relações sociais sofreram. Alicia não conseguia mais se concentrar em suas responsabilidades diárias e começou a se afastar dos amigos e familiares, relutante em compartilhar o que realmente havia acontecido com ela. O mais estranho, no entanto, foi o impacto emocional. Alicia passou a se sentir cada vez mais isolada e desconectada de tudo e todos ao seu redor. Era como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada durante aquela noite e agora estivesse em busca de algo que ela não conseguia compreender. As noites se tornaram um período de extrema ansiedade, e ela não conseguia dormir sem sentir uma sensação de medo profundo, como se estivesse sendo observada ou estivesse em perigo iminente. Sua saúde mental foi severamente afetada, e Alicia procurou ajuda profissional. No entanto, seus terapeutas não conseguiam encontrar uma explicação racional para o que ela estava vivendo. Eles tentavam abordar seus sintomas como transtornos de ansiedade ou estresse, mas Alicia sabia que aquilo não era suficiente para explicar o que ela estava sentindo. Ela sabia, em algum nível, que havia algo maior e mais profundo em jogo. No fundo, ela se sentia como se estivesse sendo testada por algo além de sua compreensão. A busca por respostas se tornou um processo constante. Alicia começou a pesquisar sobre fenômenos inexplicáveis, encontros com o desconhecido e até relatos de abduções, à medida que tentava entender o que havia acontecido com ela naquela noite. Quando Alicia decidiu buscar respostas sobre o que havia ocorrido naquela noite, ela não imaginava o quanto sua jornada de investigação se tornaria algo profundamente transformador, ao mesmo tempo perturbador. Inicialmente, ela tentou lidar com a situação sozinha, pesquisando online e conversando com alguns conhecidos sobre fenômenos semelhantes. No entanto, à medida que o tempo passava e os sintomas não desapareciam, ela sentiu que era hora de procurar ajuda profissional. Foi então que o caso de Alicia começou a atrair a atenção de outras pessoas, incluindo especialistas em fenômenos não explicados e pesquisadores de mistérios. Ela entrou em contato com ufologistas, que estavam particularmente interessados em seu relato. Embora muitos céticos tivessem dúvidas sobre a veracidade do que ela havia experimentado, outros estavam convencidos de que ela poderia ser uma vítima de uma abdução extraterrestre ou de uma experiência paranormal. Esses especialistas sugeriram que Alicia passasse por hipnose regressiva, uma técnica que, segundo alguns, poderia ajudar a recuperar memórias ou traumas reprimidos, possivelmente relacionados ao evento. Durante a sessão de hipnose, Alicia relembrou flashes de imagens e sensações que não eram claras o suficiente para fornecer explicações definitivas, mas que pareciam indicar uma experiência de encontro com algo ou alguém. Ela descreveu sentir uma presença em seu quarto, embora não pudesse distinguir claramente o que era.
A sensação era de uma entidade que a observava, mas ela não conseguia compreender a natureza desse ser. As imagens eram desconexas e fragmentadas, mas a hipnose revelou um sentimento de impotência e medo profundo. Enquanto a hipnose não trouxe respostas definitivas, as investigações externas começaram a dar alguns resultados. Através de contatos com outros indivíduos que relataram experiências semelhantes na mesma região, Alicia começou a perceber que não estava sozinha. Outros moradores locais haviam presenciado fenômenos inexplicáveis, como luzes estranhas no céu e alterações no ambiente ao seu redor. Havia também registros de outros relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, nas proximidades, o que sugeria uma possível conexão entre esses fenômenos. A investigação tomou outra direção quando a polícia local, após receber algumas denúncias, decidiu investigar as condições daquela noite. A polícia não encontrou nada de concreto, mas souberam que Alicia não estava inventando a história. Relatórios de câmeras de segurança de ruas vizinhas indicaram uma luz brilhante nos céus naquela mesma noite, o que reforçou a ideia de que algo anômalo estava ocorrendo naquela área. Apesar das evidências fragmentadas e das tentativas de explicações, ainda havia muitas questões sem respostas. As investigações foram amplamente inconclusivas, deixando Alicia com mais perguntas do que certezas, e ainda mais isolada em sua busca por uma explicação. Com as investigações estagnadas e as respostas escassas, Alicia começou a explorar teorias alternativas sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. A busca por uma explicação lógica se tornou uma obsessão, levando-a a mergulhar profundamente nas mais variadas abordagens, desde explicações científicas até teorias mais enigmáticas. As opções de explicação eram muitas, mas cada uma delas vinha com suas próprias implicações e questões não resolvidas. A primeira teoria que Alicia considerou foi a de uma experiência de abdução extraterrestre. Essa hipótese era uma das mais comentadas entre os ufologistas, que acreditavam que o encontro de Alicia com uma presença desconhecida poderia ser uma forma de contato com seres de outro planeta. O fato de ela ter relatado uma sensação de ser observada e de não conseguir distinguir claramente o que havia acontecido em sua visão mais aprofundada parecia alinhar-se com os relatos de outras pessoas que alegavam ter sido abduzidas por extraterrestres. Para muitos, a ideia de que Alicia tivesse sido parte de uma experiência fora deste mundo parecia plausível, mas as falhas na memória e a falta de detalhes claros deixavam a teoria imprecisa. Outra teoria que Alicia considerou foi a da experiência fora do corpo, ou que é popularmente chamado de viagem astral. Algumas crenças sugerem que, em estados de sono profundo ou em momentos de grande estresse, a consciência de uma pessoa pode se separar temporariamente do corpo físico e explorar outras dimensões ou realidades. Alicia pensou que talvez ela tivesse vivido uma experiência que não fosse física, mas uma viagem de sua própria consciência para uma dimensão paralela ou um encontro com uma presença que existia apenas em um plano não material. No entanto, essa ideia gerava ainda mais dúvidas. Se fosse realmente uma experiência fora do corpo, como ela poderia sentir as alterações físicas e emocionais tão intensamente? Outros sugeriram que o fenômeno poderia ter uma explicação psicológica. Alicia, como muitas pessoas que passaram por experiências traumáticas, poderia ter vivido uma manifestação de sua mente, tentando lidar com medos ou ansiedades profundas. A teoria de que ela teria passado por uma espécie de alucinação ou dissociação dissociativa parecia plausível para alguns, especialmente considerando as dificuldades emocionais e psicológicas que ela enfrentava após o encontro. No entanto, Alicia sabia que suas sensações e a intensidade do que experimentou iam além de qualquer explicação convencional sobre estresse ou trauma psicológico. Algumas teorias foram ainda mais radicais, envolvendo fenômenos como portais dimensionais ou até mesmo fenômenos paranormais, como encontros com entidades espirituais. Para esses defensores,
A ideia de que Alicia tivesse se encontrado com algo do além, uma entidade ou presença de outra realidade, era uma possibilidade a ser considerada. Esses fenômenos, embora amplamente rejeitados pela ciência convencional, ganham seguidores e adeptos ao longo dos anos, principalmente quando casos inexplicáveis, como o de Alicia, começam a desafiar as explicações mais tradicionais. Enquanto as teorias eram muitas e variadas, a única coisa que Alicia sabia com certeza era que o que aconteceu com ela não podia ser explicado de maneira simples. Cada uma das possíveis explicações trazia consigo mais perguntas do que respostas, e o mistério que envolvia sua experiência continuava a ser um enigma. O caso de Alicia, apesar de suas respostas evasivas e investigações inconclusivas, acabou gerando um impacto duradouro no campo do mistério e das experiências inexplicáveis. Sua história se espalhou rapidamente, tornando-se um ponto de referência em discussões sobre fenômenos paranormais e encontros com o desconhecido. Ao longo dos anos, o relato de Alicia foi citado por ufologistas, estudiosos de fenômenos psi e até mesmo por aqueles que buscavam uma explicação mais espiritual para eventos que desafiam a compreensão convencional. Para os estudiosos da ufologia, o caso de Alicia forneceu mais um exemplo das inúmeras experiências não explicadas que continuam a ser relatadas por pessoas em todo o mundo. A história dela foi inclusa em livros, documentários e artigos sobre abduções e encontros extraterrestres. Muitos teorizaram que o relato de Alicia era um dos mais convincentes, pois, ao contrário de outros casos que faltam detalhes ou evidências físicas, sua descrição envolvia aspectos emocionais e psicológicos que pareciam intensamente reais e que não podiam ser facilmente descartados como mera imaginação ou fraude. Mesmo sem provas tangíveis, o caso de Alicia continuava a alimentar a crença de que há algo além do que os sentidos humanos podem perceber. No campo da psicologia, o relato também foi amplamente discutido. Alguns especialistas viam o caso de Alicia como uma oportunidade de explorar mais profundamente as fronteiras entre a realidade e a percepção humana. Seu relato se tornou um exemplo de como a mente humana pode ser afetada por traumas, medos ou até mesmo pelo simples fato de tentar compreender o incompreensível. Para os psicólogos que investigaram casos de experiências do tipo encontro com o desconhecido, o caso de Alicia ofereceu novos insights sobre a relação entre crenças pessoais, saúde mental e como as pessoas interpretam o inexplicável. Além disso, o legado do caso de Alicia também se manifestou na maneira como as pessoas que passaram por experiências semelhantes se sentiram mais à vontade para compartilhar suas próprias histórias. Muitos indivíduos que se sentiram isolados em suas experiências começaram a se conectar, criando grupos e fóruns de apoio, discutindo suas vivências e oferecendo conselhos uns aos outros. A história de Alicia ajudou a legitimar e a normalizar esses relatos, permitindo que outros se sentissem mais aceitos, em vez de ridicularizados ou diagnosticados com doenças mentais. Por fim, a própria Alicia, embora ainda buscando respostas e lidando com as repercussões emocionais do que aconteceu, tornou-se uma figura simbólica de coragem. Ela foi capaz de expor uma parte profundamente pessoal e, ao fazer isso, abriu portas para o diálogo e a reflexão sobre o inexplicável. O impacto de seu caso não se limitou apenas a ela. Sua história lançou uma luz sobre o campo dos mistérios não resolvidos, deixando uma marca profunda tanto em pesquisadores quanto em curiosos que se aventuram na busca por respostas além dos limites da razão e da ciência. O caso de Alicia, com sua história envolta em mistério e incerteza, oferece uma oportunidade única de reflexão sobre o que significa lidar com o inexplicável e os limites da compreensão humana. Embora as respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu naquela noite permaneçam fora de alcance, o impacto de sua experiência vai além da simples busca por uma explicação. O caso desafia nossas percepções da realidade,
questiona o que consideramos ser possível e nos leva a explorar as fronteiras do conhecimento humano. Uma das principais lições que podemos extrair do caso Alicia é a importância da abertura mental e da empatia. Em um mundo cada vez mais inclinado a desacreditar experiências que fogem ao entendimento convencional, o relato de Alicia nos lembra que as pessoas que enfrentam situações inexplicáveis, seja uma experiência paranormal, uma sensação de contato com o desconhecido ou algo além da nossa percepção normal, merecem ser ouvidas. Independentemente de como interpretamos o ocorrido, é fundamental manter uma abordagem livre de julgamentos e ouvir as histórias com mente aberta. As experiências subjetivas de cada indivíduo devem ser respeitadas, pois podem fornecer insights importantes sobre os limites da consciência humana e da realidade. Além disso, o caso de Alicia nos lembra que o mistério não deve ser visto apenas como uma falha na explicação, mas como uma oportunidade de reflexão e questionamento. Muitas vezes, o desconhecido nos desafia a reimaginar nossas crenças e expandir os horizontes daquilo que acreditamos ser possível. O fato de Alicia não ter uma explicação científica concreta para o que vivenciou não diminui a profundidade de sua experiência. Na verdade, ela ilustra como, mesmo na ausência de provas definitivas, uma história pode ter um impacto profundo naqueles que buscam entender o que está além da nossa percepção comum. O mistério, portanto, não precisa ser resolvido para ser significativo. Ele pode, por si só, ser uma ferramenta poderosa de transformação. Além disso, o legado do caso de Alicia mostra a importância de continuar a explorar o desconhecido, mesmo que as respostas não venham de imediato. Como sociedade, precisamos manter nossa curiosidade e disposição para investigar fenômenos que não podem ser facilmente explicados. Cada história, cada relato de experiência inexplicável, oferece uma janela para aspectos da realidade que ainda não compreendemos completamente. E mesmo que muitas dessas experiências não tenham explicações imediatas ou possam ser interpretadas de várias maneiras, elas nos incentivam a manter a mente aberta e a explorar o que há além dos limites do conhecimento estabelecido. Em última análise, o caso de Alicia nos ensina que o desconhecido é uma parte natural da vida humana e que devemos abordá-lo com humildade, respeito e uma vontade constante de aprender. O mistério não é um obstáculo, mas uma ponte para novas formas de compreensão e, quem sabe, para uma verdade mais profunda sobre nós mesmos e o universo em que vivemos. O caso de Alicia nos deixa com muitas perguntas e reflexões sobre o desconhecido. O que você acha? O que poderia ter realmente acontecido naquela noite misteriosa? Compartilhe suas ideias e opiniões nos comentários abaixo. Estamos curiosos para saber o que você pensa. Se esse vídeo despertou sua curiosidade e você quer ver mais investigações sobre fenômenos inexplicáveis, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Junte-se à nossa jornada em busca de respostas. E se você conhece alguém que também se interessa por mistérios e experiências fora do comum, não hesite em compartilhar este vídeo. Vamos continuar a explorar juntos os limites do desconhecido. Até o próximo vídeo.